amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal RF Lab. Sumidão por aqui, né, turma? Mudança, sabe como é? Ainda mais mudar de país, né? Bom, estou montando o laboratório aqui ainda, falta muita coisa, trouxe algumas coisas, não chegaram as outras, então os vídeos vão demorar um pouco mais para sair. O que eu resolvi fazer hoje? Mostrar como é que eu estou fazendo uma estrutura aqui, né? Estou montando toda a estrutura, estou comprando algumas coisas aqui porque não deu para trazer tudo e aos poucos a gente chega lá. Então estou montando nicho, essas coisas todas, estou montando o espaço todo, tem muita coisa para fazer ainda, tem muita coisa que precisa ser feito, né? E eu estou montando toda a estrutura. E aproveitando a montagem dessa estrutura, eu estou com um projeto aqui, porque verifiquei no mercado, infelizmente aqui é muito pobre dessas coisas e quando tem é um custo absurdo, né? Então, para começar bem, eu já estou fazendo toda a parte estrutural da elétrica, né? Com disjuntor e etc, etc. Vou comprar algumas outras tomadas, comprei uma tomada ali, mas é aquela coisa, né? Você tem que pesar tudo. Bom, o que é essa parafernália toda aqui? Essa estrutura vai me exigir uma filtragem eficiente, né? Como vocês já devem ter visto em outros vídeos, para quem está chegando agora, tem vídeo no canal referente a isso. Eu estou fazendo um filtro EMI e um filtro de RFI, também um filtro de sobretensão, um filtro de surto, um filtro de transiente, ele é tudo junto, ok, turma? Então depois eu vou passar o esqueminha aí mais para frente, vou jogar o esquema para vocês verem como é que é e vocês vão ter uma ideia do que é. Bom, o que constitui esse filtro, né? Ele tem filtragem de sobretensão por varistores, então aqui são 3 varistores que vão nesse filtro, está bem dimensionado por conta da potência, né? Tem que levar em consideração isso. Capacitores classe Y de 4,7 nanofarad, são 2 que vão ao terra, porque esse filtro tem um aterramento. Esse aqui é o layout que eu imprimi dele. Depois eu vou dar o devido crédito à pessoa que fez o projeto, ok? Não obstante, eu fiz toda uma verificação e algumas consultas de cálculo e tudo mais, para que o negócio ficasse bem dentro das especificações e dentro daquilo que eu planejava fazer, ok? Bom, posterior a esses capacitores que vão filtrar parasitas e tudo mais na linha de AC, né, que aqui é extremamente ruim, então vou trabalhar com 2 indutores, né, eles são bifilares com enrolamento oposto, ok? Um é para um lado, outro é para o outro, que é para cancelar qualquer tipo de indutância que tiver aqui na linha, tá? Inclusive para RF e outras coisas mais. Depois ele vai para um filtro capacitivo também, paralelo à linha de AC, que é um capacitor da classe X, de 470 nanofarad, tá? Para proteger, inclusive, o equipamento e também para cortar, fazer a frequência de corte. Eu já fiz aqui a avaliação da frequência de corte, então eu tenho 2 fusíveis, ok? O layout está aqui do filtro, né? Onde eu tenho a entrada dele e a disposição dos componentes. Esse aqui é um resistor de bleeder, esses furos aqui inclusive não tinha no projeto dele, foi eu que coloquei. E aí eu já montei a placa e já fiz aqui o layout com a furação. Já fiz a plaquinha, já furei tudo, tá aqui bonitinho, procurei manter uma igualdade, né, com o layout do projeto, então ficou dessa forma, ok? Então nessa primeira parte do vídeo vou mostrar para vocês aqui o início da construção. Isso aqui é um pouquinho complicado de enrolar, tem que ser bem apertadinho. Cada indutor desse ficou igual, então eu vou mostrar para vocês o quanto é importante a gente ter esta ponte LCR, né? Eu sempre comento, porque a instrumentação te permite uma confecção e uma precisão nos seus projetos
que você fazendo só, olhando no chute, né? Você pode ter algumas surpresas. Aqui ele vai dar umas diferenças, pequenas diferenças, tá? Porque você precisa alinhar, precisa estarem na mesma condição, tá? Então, pense o seguinte, essa placa vai ficar dessa forma, né? Que tem a furação, tá? Os componentes vão aqui. E essa trilha grande aqui é uma trilha de aterramento. Então esses caras aqui, ó, eles vão do outro lado, eles vão ter que manter uma certa altura por conta de não ter interferência dessa trilha de cobre aqui também, ok? Então, como é que eu vou trabalhar? Se eu vou trabalhar numa frequência de 60 Hz, o ideal seria colocar aqui 120 Hz, porque normalmente essa frequência a gente tem posterior a uma fonte de alimentação, no caso uma retificação, né? São 120 Hz, você está retificando o semiciclo positivo, o semiciclo negativo, e em cima vai ficar aquela onda contínua, né? Onda completa, só que 60 de baixo e 60 de cima somado 120 Hz, tá? Não vou entrar em detalhe disso agora, o que importa é o seguinte, esses indutores, cada espira dessa daqui é um indutor, essa aqui é a saída dela, essa aqui é a entrada, então a gente vai pensar o seguinte, eu vou medir o LCR, vou colocar lá em indutância, né? Aqui no caso indutância paralela, porque ele vai enxergar ainda a indutância para dizer qual é o tipo de indutância que ele vai medir, dependendo da indutância e, evidentemente, da frequência que eu estou utilizando, tá? Então, para uma indutância em série, nós vamos colocar essa ponta aqui. Lembrando que essa ponte, cada partezinha da garra jacaré é um terminal, porque ele faz a medida em 4 fios, não é simplesmente uma garra, ok? Então a gente vai aguardar agora a leitura. Eu tenho que pegar certinho aqui onde o cobre está nu, porque eu fiz a decapação do fio, né? Desencapei o fio. E às vezes ele não está totalmente ainda desencapado. Deixa eu ver aqui com uma mão só. Se eu vou conseguir fazer aqui o... Vamos ver se eu consigo travar ele aqui, ó. Já consigo, ó. Tá vendo lá, pessoal? 34 microhenry. Perfeito? Depois, no decorrer do vídeo, lá para frente, eu vou fazer uns cálculos para ver como é que a gente chega aqui, tá? Se eu lembrar. Tá? Esse é um. Agora eu vou medir o indutor daqui, ó. São aqui 18 voltas para cada lado com o T126, que é o indutor aqui. Então, ó, não pegou ainda lá, tá vendo? Ó, agora ele pegou. Foi pro LS em série, tá? Ó, não pegou. Deu só um contatozinho, mas não chegou a ler. Vamos de novo aqui. Se eu consigo pegar o cara aqui. Ó, eu estou tentando colocar a garrinha aqui e pode ser que ele esteja mal decapado. 34 microhenry, tá? Vou tentar de novo aqui, ver se eu consigo. Aí. 34 microhenry. Tanto de cima quanto de baixo. Ok? Essa diferença ele está dando por conta de eu estar aproximando aqui, ó, o fio. Quando eu ponho aqui, dá uma diferença, tá? Então você tem que estar bem justinho para a gente fazer a leitura aqui. RF, meu amigo, se não tomar cuidado, já era, ó, tá vendo? Qualquer coisa que eu mexo, vou tentar passar essa garrinha aqui do lado de cá, para não interferir na medida dele. R$ 34 microhenries, tá vendo? Essa variação foi o que eu falei para vocês, isso é por conta de eu estar em cima da manta estática, qualquer posição que eu mexo, uma indutância ela pode resultar nessas variações. Agora eu vou pegar outro indutor aqui, que é o próximo, depois do capacitor, né? Antes da saída, que tem mais 2 capacitores classe Y. Vamos ver lá? 34 microhenry. Aqui, ó. Perfeitinho? Vamos passar aqui para o outro. Leitura 4 fios.
33 microhenry, 34 microhenry, ó, o segundo aqui. Ó, vocês veem que os dois indutores, as 4 bobinas, estão com 34 microhenries, tá? Aqui eu estou mexendo no fio, ele varia um pouquinho, 33.9, como a frequência está muito baixa, se eu aumentar a frequência, ele vai dar o meu dígito posterior, tá? Então, mudando a frequência aqui, vocês vão ver que já tem, ó, tá vendo? 33.6, se eu subir a frequência, ó, 33.34, 100 kHz, 32.87. Quando você tem alteração da frequência, você também pode ter alteração na indutância, tá? Mas aí, ó, 34 microhenry está perfeito, tá? São os 4 indutores aqui em enrolamentos opostos. Feito isso, o que vai acontecer? Esses indutores, eles vão estar do outro lado da placa, né? Imaginem do outro lado, que aqui é o lado do cobre, né? Então eles vão estar aqui, ó, em série, né? Com as duas fase neutro, né? Com as duas linhas aqui. Então vou virar aqui para ficar mais fácil de vocês identificarem, tá vendo? Aqui vai ser a entrada, o indutor vai estar nessa região, outro indutor aqui, o capacitor vai estar aqui no meio, tá? Esses dois capacitores um de um lado, outro do outro aqui, para o terra. Depois eu vou mostrar aqui no esquema, fica mais fácil, mas só para vocês terem uma ideia, ok? E aqui vem os varistores, né? E os fusíveis aqui, ó. Aqui, um aqui, outro aqui, tá? Um varistor de neutro e fase, um varistor de fase terra, outro varistor de neutro e terra, tá? Tá bem legal, bem dimensionado. O que acontece aqui? Se eu ligar esse filtro em 220, o varistor vai estourar o fusível aqui, tá? Ele vai subir a resistência, que chama de varistor, né? Ele sobe a resistência até estourar o fusível. Então eu tenho um fusível para uma linha, né? No caso o fase, e um fusível para o neutro. E vou jogar para o aterramento, porque qualquer parasita ele joga para o aterramento. Resistor de 470K por 4 watts. Superdimensionei o resistor também. Aqui sim, claro, aqui vão os outros 2 capacitores, nessa linha aqui. Deixa eu ver que eu já perdi o outro, deve estar por aí. Vamos deixar ele lá por enquanto. Aqui vão os outros 2, né, para fazer a filtragem do que se restou alguma outra coisa. E o resistor de bleeder, né, que vai descarregar aí quando não tiver em uso. É uma carga de 470K. Bom, isso tudo, tá? Isso tudo dentro do cálculo que eu joguei lá, do filtro LC-R, ok? Isso aqui é um filtro LC passa baixa, ou seja, ele vai passar somente o que interessa para mim numa linha de alimentação. O que interessa para nós na alimentação é 60 Hz. Então já explico como é que isso funciona. Estamos aqui porque o meu telefone apareceu uma chamada, mas para variar aquela chamada de chamador desconhecido, golpe, sei lá o que é, cada dia aparece 4 dessas. É um problema desse país aqui também. Bom, vamos lá. Estava falando do resistor de 470. Então, esse filtro aqui, na realidade, ele seria para cortar de 30 kHz para cima, né? E o meu aqui, pelos cálculos que eu fiz com os resistores e tudo mais, e os indutores, ele vai me cortar acima de 12 kHz, que nem precisava, tá? Porque 12 kHz está numa faixa de áudio que não é RF, né? Não vai interferir aqui. No entanto, por ser um filtro passa baixa, eu consegui reduzir essa frequência de corte, né, para o mínimo possível que deu para fazer, que foi 12 kHz. Depois eu vou fazer alguns ensaios com um gerador, né? Eu vou fazer com um gerador de RF que eu tenho, vou ver se eu consigo também esses harmônicos, onde é que ele vai ter o corte melhor e etc. Eu vou ter que fazer alguma análise no meu VNA, no nano VNA, e também no osciloscópio, né? Através do geradorzinho e tal, a gente vai fazer as análises e ver o que vai dar. A primeira parte
é essa daí. Estou mostrando a construção, agora estou esperando chegar o percloreto para poder fazer a corrosão do circuito. Fazer a corrosão, aqui vão ficar essas trilhas, né? E aí montar o filtro e fazer os primeiros testes, tá? Então, como primeira parte, fica essa daí. Um abraço a todos, eu não sumi, como eu falei para vocês, os vídeos eles vão passar a ser um pouco mais de manutenção institucional do que a questão de didática. Tá bom, turma? É isso aí por enquanto, muito obrigado. Continue aí assistindo o canal, eu avisei que eu ia ficar um tempo fora, né? Que eu ia ficar um tempinho aí na Berlinda por conta dessa mudança, mudei de país, né? Então, sinceramente, não está sendo fácil, é uma readaptação, já tem gente me procurando aqui para algumas coisas, mas eu ainda estou estruturando meu laboratório, falta muita coisa aqui para chegar, eu tenho que ainda projetar o que eu preciso aqui para ficar tudo disposto da forma como eu quero, e vamos tocar o barco, tá bom, turma? Até o próximo vídeo, então, que vai ser as outras partes referentes à construção deste filtro aqui. Um abraço a todos.